No último vídeo nós vimos que a narrativa da redenção, para fazer sentido, pede alguns acontecimentos anteriores. Nós analisamos a estrutura original da criação de Deus, mas agora nós vamos olhar para aquilo que faz todo o plano redentivo ser necessário: a queda. Todos nós conhecemos a história da queda. Adão e Eva foram tentados pela serpente e comeram do fruto proibido por Deus. Mas nós precisamos entender qual foi a extensão disso tudo. O pecado deles não foi um ato de desobediência isolado. Romanos 5,12 vai dizer que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não foi só a raça humana que foi afetada, todo mundo não humano também foi. Paulo escreve que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A queda é uma perversão da boa criação de Deus, que agora está manchada pelo pecado. Mas o que de fato aconteceu? O homem, criado à imagem de Deus, como nós já vimos, quis ser autônomo. Em uma atitude egoísta, ele pensou que poderia ser como Deus e se colocou nesse posto. O homem passou a adorar a criação ao invés do Criador, pervertendo seu uso original de apontar para a glória de Deus. Ele abandonou a sua fonte de vida e por causa disso toda a direção do seu coração ficou desordenada. Uma vez separado de Deus, o homem tenta preencher o seu desejo com coisas que não são Deus e que começam a ser adoradas pelo que elas não são. E dessa forma não podem ser amadas de verdade. As consequências da queda são catastróficas. Ela rompeu com todos os nossos relacionamentos. Primeiro, o relacionamento do homem consigo mesmo. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Depois, o relacionamento com Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E também o relacionamento com o seu próximo. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E por fim o relacionamento do homem com a criação se quebrou. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Quando olhamos ao nosso redor e vemos o mundo como ele está, muitos vão dizer que Deus é mau. Charles Baudelaire escreveu que se Deus existe, ele é o diabo. E a verdade é que ele estaria certo, se o mundo hoje, com a sua maldade, estivesse no seu estado original. Mas quando nós entendemos a queda como um evento histórico, um ponto dentro da nossa narrativa, nós entendemos que o mundo está em um estado de anormalidade. Nós vemos que algo aconteceu e que não era para ser assim. O relato de Gênesis nos mostra Deus criando algo muito bom. E se o que nós vemos hoje é diferente disso, é porque teve algum problema no meio do caminho. Mas veja bem, a queda não tornou a criação má, mas ela passou a hospedar um reino de trevas. Para Agostinho, dois domínios passaram a se entrecruzar: a cidade de Deus e a cidade dos homens. E eu não estou falando de um dualismo aqui, eu estou falando de uma dualidade. Nós devemos nos opor ao dualismo, essa ideia que diz que o cristianismo não é para a nossa vida toda. Mas a dualidade existe. Um reino de luz e um reino de trevas existe. Um mundo que é dominado pelo pecado existe. E a amizade com esse mundo é inimizade com Deus. Mas a criação não foi abandonada. O Senhor continua soberano sobre ela e nada foge do seu controle. E Ele não a descartou. Os seus propósitos e chamados originais continuam. Esse é o segundo ato da narrativa da redenção. É nesse estado de tensão que a humanidade se encontra. O maior problema do mundo não é a violência, a fome e a pobreza. Elas são consequências terríveis de um problema anterior, o de que o homem se rebelou contra o seu Criador. E por causa disso, ele caiu.